Oi, oi, pessoas. Que bom que vocês estão aqui com a gente no primeiro dia desses 10 dias de oração. Muito bom saber que você está disposto a embarcar nessa jornada de oração junto com a gente. Eu sou o Reginaldo, estarei apresentando alguns dos episódios, mas não estou sozinho. Tenho ao meu lado pessoas ilustres, belíssimas. Ao meu lado eu tenho Bentes, Edson Bentes. Se apresente, por favor, querido. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? É uma alegria muito grande poder estar compartilhando aqui um pouco do pão da vida com vocês, né? Como o Reginaldo falou, meu nome é Edson Bentes, mais conhecido como Bentes. A gente trabalha aí ensinando a Bíblia para as pessoas e hoje a gente vai falar um pouco sobre esse assunto tão impressionante que toca os nossos corações. Bacana. Do meu outro lado eu tenho Caio. Seja bem-vindo, Caio. Se apresente também pra galera. E aí, olá, gente. Todo mundo aí que tá ouvindo o podcast. Meu nome é Caio Céu. E é isso, sou jovem. Não tenho muitos títulos. E é isso. Solteiro, meninas. Essa voz de locutor aí, se encantou vocês. Depois ele passa o arroba no Instagram. Eu tenho o Cauã, mais conhecido como Cauã com K, que também está solteiro. Talvez. Enfim, vou ficar quieto. Por favor, Cauã, se apresente para todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Meu nome é Cauã Ramos. Meu Instagram é Cauã Ramos, para quem quiser seguir, né? Olha só. Com K. É Ele um prazer estar aqui com dele. vocês para dividir o pão da vida e aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei se você que está ouvindo recebeu a revista desses 10 dias de oração, mas se você recebeu ela no momento aí do seu dia, é bom você pegar ela, dar uma estudada, dar uma lida e entender melhor aquilo que a gente vai estudar aqui. Mas tem um tema que é muito discutido nas igrejas, até dentro da nossa própria igreja adventista, que é o tema do juízo investigativo. É o que aconteceu realmente em 1844. Será que foi um delírio? Será que realmente aconteceu alguma coisa no céu? Queria perguntar para o Bentes. Que certeza nós temos de que aquilo que aconteceu em 1844 realmente aconteceu? Bem, diferente do que muitas pessoas falam, que a gente acredita em coisas simplesmente porque Ellen White falou, todo esse assunto ele é pautado na Bíblia, inclusive nos textos de Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8, que vem trazendo ali cálculos para a gente, cálculos muito precisos. Inclusive, se a gente for calcular as primeiras 70 semanas ali, que Daniel fala no capítulo 8, a gente vai ver que bate certinho as datas ali, por exemplo, com o batismo de Jesus, com a morte de Jesus. Então, não tem como esse cálculo das 2.300 tardes e manhãs que vai bater ali em 1844 está errado. Perfeito. Eu acho que ainda tem gente que ainda não entendeu exatamente o que aconteceu ali em 1844. Por que isso é tão importante para nós, como cristãos, esse assunto, esse tema? Eu acredito que esse tema e essa questão sobre tudo que aconteceu, temos que manter aquela consciência. Acho que pra mim é como se fosse uma consciência, como se eu tivesse consciência do que aconteceu, do que está acontecendo, o juízo investigativo, e do que vai acontecer, que é a volta de Jesus. Então, tudo isso é importante para nossa consciência como cristão, não como adventista, mas como cristão, sobre tudo o que aconteceu e sobre como devemos observar as leis, observar o julgamento de Deus a cada dia.
Antes de continuar, Reginaldo, deixa eu só fazer uma correção aqui. As 70 semanas está no capítulo 9, verso 20 de Daniel, tá bom? Perfeito. Você falou aí que a gente precisa obedecer a lei e tal. Eu queria ouvir do Cauã. A gente não corre o risco de sermos legalistas por estarmos guardando e obedecendo a lei de Deus? Até que ponto que isso é considerado Cara, certo? eu acho que não estamos sendo legalistas, né? Afinal, como você falou, a gente está obedecendo às leis de Deus. Então não foi leis impostas por humanos. Mas foi a por gente Deus. ainda precisa seguir essas leis? Sim, muitos acham que quando Jesus morreu na cruz, que o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo, que a lei foi abolida e tudo mais. Só que as pessoas têm que aprender a diferenciar os tipos de leis daquela época, né? Que tinha a lei moral, cerimonial e as leis dos 10 mandamentos também. Então, a lei que foi abolida naquele momento foi a lei cerimonial, onde a partir da morte de Jesus, ele declarou com esse ato de sacrifício que nós não precisamos mais sacrificar nenhum cordeiro para termos um contato direto, pedir perdão, ter uma ligação com o céu, né? Porque a partir daquele momento a gente já poderia diretamente conversar com o nosso Deus. A questão da legalidade, de sermos legalistas, eu acho que vai muito também a questão, antigamente, dos fariseus, né? Que eles colocavam a lei em cima de tudo, né? Você não podia cuspir no chão, você não podia fazer nada. Uma quantidade Exato. de passos a Só dar no que dia. a gente não deve colocar a lei em cima sobre todas as coisas. Mas a lei ela tem que andar em conformidade, ali em equidade, né? Não podemos deixar de descumprir a lei. Como, por exemplo, muitos questionam, né? Mas Jesus fez milagre no sábado. Mas o milagre que Jesus fez no sábado, em nenhum momento deixou explícito que o sábado não era um dia de milagre, né? Mas o sábado é um dia de muitas coisas, inclusive de milagre também, né? Então acho que pode ser que alguns adventistas sejam legalistas, mas a igreja adventista nos ensina a não sermos legalistas, né? Isso. E nada melhor do que ouvir o próprio mestre sobre isso, né? Mateus capítulo 5, verso 17, ele diz assim, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E, assim, que fique bem claro aqui, eu não estou falando que aqui Jesus está falando diretamente sobre a lei dos 10 mandamentos. Porque ele fala aqui, a lei ou os profetas. A gente deve perceber que aqui ele está se referindo ao Antigo Testamento. Naquele tempo, eles não tinham Novo e Velho Testamento, obviamente. Então, ali, o livro da Bíblia ele era dividido em 3 partes, que era a Torá, certo? Que falava sobre as leis, o Ketuvim, que falava sobre os profetas, e o Neviim, que falava sobre poesias, canções, salmos ali. Então, assim, ela era dividida em 3. E aqui Jesus ressalta a lei e os profetas, ou seja, ele não veio para abolir o que os profetas, Sim. o que os antigos que escreveram o Antigo Testamento tinham falado, nada disso. Ele não veio para passar por cima, ele veio para cumprir. Eu acho engraçado toda essa questão de legalismo, que toda lei bíblica ela pode ser cumprida, e se você tem alguma dificuldade em cumprir ela, é porque ela tem de encontro direto com sua vontade carnal e com o seu eu. Ponto final, porque não tem em qual situação que, por exemplo, o sábado a pessoa fica relutante em guardar o sábado por conta de trabalho, por conta de lazer, muitas vezes, e a pessoa é difícil a pessoa entender essa situação. E é literalmente por conta do seu próprio eu. Então, a lei, se a pessoa sente dificuldade em guardar a lei, em cumprir a lei, não é simplesmente porque Deus está pedindo demais. Não. É simplesmente sua carne lutando contra
o divino. O Espírito de Profecia fala: ao pecador era impossível observar a lei de Deus, a qual é santa, justa e boa. Mas essa impossibilidade foi removida pela comunicação da justiça de Cristo à pessoa arrependida e crente. Ou seja, a partir do momento que eu aceito a salvação de Cristo, me arrependo dos meus pecados, automaticamente, com a ajuda dele, eu consigo obedecê-lo. É incrível, porque ele não é aquele tipo de... Falando de Deus, né? Ele não é aquele tipo de pessoa que manda fazer e larga você lá para você se virar. Não, ele está disposto a, junto com a gente, nos ajudar a obedecê-lo. É muito lindo saber isso. Eu costumo dar o exemplo de que nós somos uma pessoa suja, de lama ou algo do tipo. A lei é o espelho que nos mostra essa sujeira e Jesus é a água que nos limpa desse pecado, certo? É impossível você ver que você está sujo em determinados lugares, principalmente na face, quando você não tem um espelho para você perceber isso. E quanto mais nós nos chegamos próximo a esse espelho, mais nós percebemos que nós estamos sujos, mais percebemos que nós precisamos da água para nos limpar. Eu queria ouvir de vocês o que vocês achavam sobre essa questão do sábado. Porque quando a gente vai olhar para outras igrejas, a gente vê que eles são ensinados a não roubar, não matar, a honrar pai e mãe, a não ter outros deuses. Mas eles não guardam o sábado. E assim, aqueles que guardam o sábado, na verdade, são minoria comparada à quantidade de crentes no mundo que não guardam o sábado. Como saber que eu estou certo guardando o sábado e todas aquelas pessoas estão erradas? Ou, na verdade, eu estou errado e todas aquelas pessoas estão certas? A gente tem em Daniel capítulo 7, verso 25, que diz o seguinte: é uma profecia para o tempo do fim. O anjo deixa claro aqui que é uma profecia para o tempo do fim. E aí, Daniel 7, 25 diz o seguinte: e proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará de mudar os tempos e a lei. Se você pegar o seu celular e colocar no Google, por exemplo, dar um Google aí, e colocar a data, dia 7 de março de 321, o Google vai dizer assim: nessa data, Constantino decretou que o dia de guarda deixaria de ser sábado para ser domingo. Ué, então se isso só aconteceu no dia 7 de março de 321, então os discípulos guardavam sábado. Então todas as pessoas até aquele momento guardavam sábado. Somente no concílio de Nicéia, depois do governo de Constantino, as pessoas começam então a guardar esse dia. Então não existe texto nenhum na Bíblia. Eu faço um pix de R$100 aí para quem encontrar um texto na Bíblia que mostre para parar de guardar o sábado. Desafiou, viu? Mas não só tem pessoas que não acham que o sábado é dia de guarda e sim o domingo, mas existe outro grupo de pessoas que acreditam que não existe um dia de guarda. Acha que o dia do Senhor é todos os dias. Como eu posso dizer para essas pessoas que Deus escolheu um dia para ser santificado? Bem, quando a gente vai para Gênesis, a gente vai ver ali na criação, depois de Deus terminar toda a sua obra, ele então santifica o sábado. Sabe, aquele dia ele acaba se tornando um dia muito especial. Cauã, Caio, Reginaldo, há 4 anos eu tenho a felicidade de ser casado com uma mulher maravilhosa. Eita! Jogou na nossa cara, porque só ele de casado. Eu lembro a data, dia 8 de dezembro de 2019. Então, se chegar dia 8 de dezembro e eu for jogar bola, deixar Leide em casa, como vocês acham que ela vai se sentir? Sabe? Porque é um dia especial para nós dois. Uhum. Um dia em que marcou nossas vidas. Então, é um dia que eu devo lembrar da minha esposa. Com o sábado não é diferente. Nesse dia, no sábado,
é o dia em que Deus termina a sua criação toda maravilhosa. E agora ele diz assim, ó, esse dia agora eu deixo separado para que vocês lembrem que eu sou o Criador de vocês. E porque esse dia foi esquecido, então agora Apocalipse 14 vai dizer assim, ó, voltem a adorar o Criador. Eu não sou apresentador, mas eu tô querendo instigar aqui algumas perguntas, né? E uma outra pergunta também. Qualquer um pode responder. Sobre o sábado. Como eu devo adorar a Deus no sábado? O que eu devo fazer no sábado? Porque o Gênesis, como toda a Bíblia, fala que a gente tem que santificar o sábado, a gente tem que guardar o sábado, não só a gente, mas as pessoas que estão dentro da nossa casa, seja um viajante, animal, todo mundo tem que guardar o sábado na nossa casa, né? A Bíblia fala. E como eu posso guardar o sábado? O que eu devo fazer no dia do sábado? E como eu posso introduzir isso às pessoas que estão, como a Bíblia fala, né, os viajantes que estão em sua casa? De que forma eu posso abranger eles nessa guarda de sábado também? Bom, a questão do sábado é o descanso. Muitas pessoas têm vários conceitos do que é descansar para todo mundo. Descansa de uma forma diferente. Tem gente que descansa fazendo mais exercício físico. Porém, no sábado, você, como sempre, como toda a caminhada cristã, você tem que anular um pouco de si para exaltar mais a Deus. E o descanso, como na Bíblia diz, que o sábado foi feito para o homem, para o descanso do homem, para o lembrete para o homem que Deus um dia descansou do mundo da criação que ele fez. Então, bom, o sábado é um dia de contemplação a Deus e da natureza. Uma das grandes coisas que tem nos livros de Ellen White também, que ela diz muito, é isso. Sobre sair em família com a natureza, comer pouco, não comer muito, porque volta também para a questão da adoração. Se você come demais... Tá vendo, Cauã? Essa eu não sabia. O Espírito do Senhor está falando. Se você come demais, você perde a presença que você tem naquele dia. Você fica mais sonolento. Isso é comprovado cientificamente. Você não fica com as faculdades mentais completamente disponibilizadas. E a presença e a concentração nos dias de hoje é muito importante. E principalmente no sábado. Então, você se abster de comer muito, comer comidas saudáveis e leves para contemplar mais o dia e ficar pronto para Deus. Então, fazer atividades em família, contemplativas, ajudar o próximo. Não quer dizer que sábado e ajudar o próximo você tem que depositar muito trabalho naquilo, não. Sim, você vai estar ajudando a Deus, porque, se não me engano, também tem em Mateus 25, não lembro se é esse verso, mas os discípulos estavam falando com Jesus, e Jesus fala uma questão muito interessante que eu nunca me esqueço, se você deixar de dar abrigo, deixar de comer, deixar de lavar, ajudar o próximo, você vai estar fazendo isso a mim também, você deixou de fazer a mim também. Então devemos sim ajudar as pessoas no sábado. E é isso, não é uma regra restrita do que fazer no sábado, mas temos o que não fazer no sábado. E o que não fazer no sábado é buscarmos nossos próprios interesses e fazer coisas que fazemos em todos os dias da semana. É um dia para descanso nosso, para lavar a mente, para buscar a Deus. E não tem segredo, sabe? Não tem segredo. Eu costumo dizer que... Porque tem muita gente que acha que o dia de sábado para o adventista é o dia que o adventista pega uma rede e estende a rede e passa o dia todo beira-mar tomando água de coco. Que não é ruim também. Sombra fresca. Mas, apesar de trabalhar, né? Porque eu sou CLT, não nasci herdeiro. Mas de trabalhar de segunda a sexta o dia inteiro. O sábado é o dia que eu mais estou ativo. Mas são atividades completamente diferentes, porque no dia de sábado é o dia que eu busco me dedicar a atividades que vão me aproximar de Deus e ajudar o outro a se aproximar dele também.
de alguma forma. E isso, de alguma forma, que eu não sei explicar, me renova e me recarrega para eu viver o restante da semana. É o trabalhar para o Senhor, dedicar as minhas forças e energias restantes ali da semana toda para Ele. Ele vai me... como se eu tivesse colocado na tomada e eu vou pegando ali energia de novo para poder viver o restante da semana. É bom demais viver o dia de sábado. É muito bom você parar de pensar nos problemas, nas dificuldades, enfim, em tudo que a semana traz e focar somente no Senhor. A gente percebe que o Senhor cuida das nossas coisas. Exatamente. Porque a gente largou tudo para poder obedecer aquilo que Ele mandou. É bom demais. E eu queria muito entender essa questão de o problema que as pessoas têm com o sábado. Porque é um dia, para nós, é um dia tão bom, tão benéfico, onde dedicamos o nosso tempo para passar tempo com a família, descanso, Deus, igreja. E as pessoas ainda atacam bastante a tecla do sábado, julgam bastante a igreja adventista por isso. E nada mais é do que profecia se cumprindo, né? Você comentou isso aí, aqui na lição, ela pega um trecho do livro Fé e Obras, que resume um pouco disso aí que você falou. Diz assim: sempre foi o propósito de Satanás invalidar a lei de Deus e deturpar o verdadeiro significado do plano da salvação. Consequentemente, ele originou a falsidade de que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário tinha por finalidade livrar as pessoas da obrigação de guardar os mandamentos de Deus. Ele tem imposto ao mundo o engano de que Deus aboliu sua Constituição, lançou fora seu padrão moral e invalidou sua santa, perfeita lei. E é exatamente isso, é um plano, né, de Satanás. Porque é uma coisa perfeita, onde fala mais sobre Deus do que sobre nós, onde a gente pode demonstrar não amor só a Deus, mas ao próximo, né, a nossa família, um momento que, como o Reginaldo falou, a semana é muito corrida. Então o sábado a gente vai poder ficar com a nossa família, contemplar a natureza, fazer evangelismo, trabalhar para a obra do Senhor. E mesmo assim, é um plano de Satanás acabar com isso, porque ele sabe que é uma coisa, como citou aqui, né? É santa e perfeita. Uma coisa muito interessante nesse trecho é a subversão que Satanás quer fazer na lei de Deus. E tem o teor nesse trecho de Satanás, entre aspas, lógico, oferecer a liberdade da lei de Deus. E isso é interessante, porque se você quiser ser feliz, se você quiser curtir a liberdade do mundo, você vai pro mundo e você vai ser do diabo. Mas se você quiser mais cristão, faz o que é certo, não faz o que te deixa feliz. Essa é a questão. Tem um texto que está em Isaías capítulo 56, que quebra aquele argumento, sabe, o sábado era para os judeus. Mas quando a gente vai para Isaías 56, todo ele vai falar sobre a aceitação do sábado fora do âmbito judeu. E ele diz assim, todo estrangeiro, todo eunuco, todo aquele que se chegar até mim e fazer aliança comigo e guardar os meus sábados, eu farei aliança com eles também. Se você ler todo o capítulo 56, você vai ver que não era somente para os judeus, mas todo aquele que se chega até a Deus. Sabe por quê? Porque Isaías 66, verso 22 e 23 vai explicar. Porque a gente vai guardar o sábado no céu também. Ou seja, é aquilo, se eu desejo ser um habitante de um lugar, eu devo me acostumar com as normas daquele lugar. Logo, se eu vou para o céu, eu tenho que me acostumar com o que eu vou fazer no céu também. O Espírito de Profecia fala, no livro O Grande Conflito, o seguinte: se todos ao longo das eras tivessem guardado o sábado, isso os teria levado ao Criador como alvo de sua adoração. Nunca teria existido um adorador de ídolos, um ateu ou um descrente. A gente precisa parar para pensar que o objetivo de Satanás,
ao mudar a lei, é mudar o alvo da adoração. É mudar quem está sendo adorado. E a gente sabe que ele foi expulso do céu justamente porque ele queria receber essa adoração. E ele não conseguiu lá, mas tenta conseguir aqui na Terra nos dias de hoje. E a partir do momento que ele tira de foco, não falo nem apenas o dia de sábado, mas a partir do momento que ele tira de foco a lei, ele muda completamente quem que nós estamos adorando. E aí a gente vê ao longo da história da igreja, eu falo dos cristãos, né, do cristianismo, que foi se afastando cada vez mais do alvo, do caminho. Como que a gente hoje pode se cuidar para que a gente não caia nesse perigo, nesse risco de mudar o foco da adoração? Estudo a palavra. Não existe um outro antídoto que não o estudo da palavra. Tem um ditado que fala assim, que uma mentira repetida 1000 vezes, ela se torna uma verdade. Certo? E foi isso que aconteceu ao longo dos tempos. O que acontece? Constantino lá atrás viu que o cristianismo estava crescendo muito. Ele agora, como um adorador do Deus Sol, e que fique claro, o dia de adoração ao Deus Sol era no domingo. Que coincidência, não é, rapaz? Não. Grande coincidência. E aí ele diz assim, se eu não posso com eles, então eu vou me juntar a eles. Sabe? E agora ele vem para o cristianismo, mas ele diz assim, eu venho, mas eu vou trazer comigo aquilo que eu gosto de fazer. Então, se eu sou adorador do Deus Sol, o meu dia de adoração vem comigo. Eu não abro mão disso. Certo? É como aquele jogador caro que vem cheio de exigência. Ele veio assim. E aí, os cristãos, vamos lá, né? Para converter a gente abre uma exceçãozinha. Então, foi nesse abrir uma exceção de muitos não perseverarem na sua fé, que hoje as pessoas acham que o dia de guarda, porque Jesus ressuscitou no domingo, agora o dia de guarda é o domingo. Então, para que a gente não caia na mesma besteira, a gente tem que fazer o estudo da Bíblia. É uma coisa que falam muito, é muito comum aí, e vocês devem ter ouvido, pede para o seu pastor uma exceção. Quando alguém fala, você tem que fazer algo ao sábado, e aí você fala, não, eu não vou fazer porque eu sou adventista. Aí a pessoa, não, pede para o seu pastor. O grande problema é que as pessoas têm ouvido muito os seus pastores e pouco a Bíblia. Pegando o gancho do que você falou, a galera tá tão cheia de si que, apesar de a Bíblia estar dizendo alguma coisa, ela tem na mente dela, não, mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que poderia ser diferente. Eu acho que não precisa ser exatamente dessa forma, que eu posso escolher o dia que eu quiser para poder guardar, que o sábado não precisa ser dessa forma. E aí, de achismo em achismo, quando perceber, tá adorando que não devia. Mas isso é profético, né? E faz parte dos tempos finais, né? No final dos tempos a gente vai ter 2 grupos. Os grupos que aceitaram o sábado como dia do Senhor, os justos, né? E os que não aceitaram. Então, a própria lição fala isso, que o sábado ele servirá para separar os eleitos dos que não vão para o céu. E se a gente não tomar cuidado, por mais que a gente seja adventista, que a gente venha para a igreja, a gente tem que tomar cuidado também. Apesar que a Bíblia também fala que no céu teremos muitas surpresas. Então, eu prefiro pecar pelo excesso. Então, eu prefiro guardar o sábado, porque o Senhor me ordenou, porque eu vou seguir a lei que é perfeita e santa. Porque eu entendo a importância do sábado para me levar, é um caminho para me levar até Jesus. Não só o sábado, mas toda a lei. E entender que a graça me basta, porque é a graça que me dá a salvação. É interessante, Cauã, eu vou contar uma história bem rapidinho, é uma história que provavelmente vocês já conhecem,
Mas assim, quando a gente ama, a gente abre mão e aquilo se torna normal pra gente. Eu lembro de uma história do pastor Alejandro Bulhon, que todo mundo conhece, que é a história do mamão. Que ele casou e ele não gostava de mamão. Mas aí no primeiro dia ali de casado, a esposa dele veio com café da manhã e vem cheio de mamão ali. E aí ele disse assim, primeiro dia de casado, né? Eu vou comer o mamão para fazer a vontade dela. Nos outros dias deve ser outra coisa. E aí no segundo dia veio mamão, no terceiro dia veio mamão. E aí um belo dia ele perguntou para ela, vem cá, eu tenho percebido que você gosta bastante de mamão, né? Ela disse assim, um café da manhã para mim sem mamão não é um café da manhã. Ele não gostava de mamão, mas ele disse que de tanto comer mamão por ela gostar de mamão, hoje em dia o mamão é a fruta preferida dele. Assim, eu posso até achar estranho a guarda do sábado. Para mim até pode ser pesado guardar o sábado, mas quando eu amo a Cristo, eu passo a fazer isso com tanta naturalidade, Sim. por amá-lo, que o sábado passa a ser meu dia preferido. O chamado de Deus para cada um de nós hoje é de fidelidade à sua palavra. O inimigo vai tentar nos convencer de que as verdades de Deus não são tão importantes e que nós podemos substituir a revelação divina pelo raciocínio humano. Nós temos que decidir a cada dia ir à presença de Jesus e permitir que Ele nos faça vencedores e obedientes à sua lei. Precisamos deixar que a palavra de Deus penetre profundamente em nosso coração. Precisamos edificar nossa fé sobre as suas firmes declarações e não sobre os nossos sentimentos. Somente a palavra de Deus é capaz de nos mostrar com segurança o que é verdade e o que é engano. Somente a palavra de Deus é capaz de nos manter na direção certa rumo ao céu. Tenha isso em mente no seu dia de hoje. Vamos encerrar com a oração. Cauã, você pode orar para a gente? Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas em nossas vidas. Obrigado por esse primeiro dia dos 10 dias de oração, que possam ser dias que possam nos edificar. E através dessas lições diárias, a gente vem entender os assuntos abordados para que a gente possa colocar em prática. Porque compreendemos que o fim está próximo e precisamos estar prontos para quando ele chegar. E para estarmos prontos, precisamos buscar o Senhor. Precisamos orar mais, ler mais a Bíblia, ler o espírito de profecia. Precisamos ter essa busca diária. Por favor, nos abençoa as pessoas que estão ouvindo e que elas possam entender a importância do sábado, a importância da lei que o Senhor nos deixou, entender a importância do sacrifício do Senhor na cruz e principalmente entender que sem o Senhor nós não somos nada. Fica conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Vou te lançar um desafio para o dia de hoje. Compartilhe na sua rede social que você ouviu o nosso podcast. Convide seus amigos para ouvir também. Siga a nossa base de jovens no Instagram, @baselifelf. E fique por dentro de tudo que acontece aqui no nosso Ministério Jovem, aqui da Igreja Central de Lauro de Freitas. Um abração e até amanhã.